Boa tarde, companheiros. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, que Ele esteja conosco, nos dando as intuições necessárias para esse nosso momento de reflexão e estudo do Evangelho. Que assim seja. Bem, a proposta de estudo para nós no dia de hoje é o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Esse trecho do Evangelho está naquela parte, onde Jesus fala das bem-aventuranças, e esse conteúdo Kardec traz para nós algumas considerações e é importante nós lermos para entender as considerações que ele nos traz. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Jesus, nessa questão de fazer a comparação, em uma determinada passagem, Jesus coloca dessa forma que deixasse vir até ele as criancinhas, que nós não impedíssemos de ir para junto dele, porque nós deveríamos nos comparar a crianças com toda a sua pureza e simplicidade, Por isso Jesus faz essa interpretação, porque a criança realmente, na sua simplicidade, ela traz uma pureza que nós já numa fase adulta não temos ainda conosco esse entendimento, Então, Kardec fala aqui que poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança, ele pode ser até muito mais antigo, do que um adulto. Renascendo para a vida corporal as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhe assemelham. Então, essa comparação que Jesus fez, a simplicidade da vida que a criança leva, a sua pureza de coração. Então, Jesus fez essa comparação dizendo que o reino dos céus seria para aqueles que assemelhassem a essa postura, a essa conduta infantil. Bom, nós estamos aqui num conteúdo bastante interessante, onde nós precisamos avaliar e interpretar bem a questão da pureza do nosso coração, porque Kardec nos faz aqui uma atenção nesse assunto, dizendo que a pureza do coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então não há como termos o nosso coração puro, enobrecido, se não existir em nós a simplicidade no nosso coração e, acima de tudo, a humildade que nos faz conviver em harmonia com as pessoas, sendo capazes de manter essa tranquilidade e essa
harmonia em nossos corações. Pensando nesse tema, trouxe também uma passagem, uma mensagem de Emmanuel que achei bastante oportuna para discutirmos essa questão da simplicidade e pureza do nosso coração, porque quando Jesus nos fala em simples e puros, na simplicidade está a questão, como Kardec mesmo coloca aqui, de sermos humildes, em nossa postura. E nem sempre realmente ser simples em termos do conhecimento nos faz pessoas puras do nosso coração e humildes. Então é importante a gente entender muito bem essa questão. O fato de ser simples é muito mais abrangente, muito além, de simplesmente a pessoa ser destituída de conhecimentos. Então, por isso que eu achei interessante trazer aqui uma mensagem do Emmanuel que se intitula Fé e Cultura, que está no livro Ceifa de Luz. E essa mensagem, ele faz comentários sobre a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 1, onde Paulo diz assim: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, a mensagem de Emmanuel nos diz assim: indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais estranhados campos da emoção. Portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso e sustentável das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar, mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz.
uma mensagem, né, muito profunda, e Emmanuel está aqui fazendo esse paralelo para que nós possamos entender, né, justamente nessa questão que abordávamos. Nem sempre a pessoa que está realmente, né, com os conhecimentos, a sua cultura elevada, ela já adquiriu essa confiança em Deus, essa confiança no Pai Criador que tudo rege, que tudo estabelece no universo. Mas Emmanuel deixa bem claro aqui, para que nós possamos atingir o equilíbrio da nossa evolução espiritual, nós precisamos, né, alçar esse voo com os dois conhecimentos, né, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral, a elevação que possa nos colocar nesse patamar, né? Porque quando Jesus nos fala de sermos simples, de sermos puros do nosso coração, Ele não está falando que nós tenhamos que ser ignorantes às verdades que regem a vida, não é? Porque nem sempre a pessoa que está nessa condição, ela pode até sustentar uma fé, mas uma fé que não questiona, que não indaga, que tudo aceita muitas vezes, sem avaliar a profundidade dos acontecimentos. Então, quando ele fala aqui, né, a ciência, faz parte da ciência questionar, indagar, pesquisar, e nós precisamos estar atentos a isso, porque até mesmo no que diz respeito à fé, né, é preciso que seja raciocinado, é preciso que nós estejamos atentos aos acontecimentos e saber, né, de que forma essas coisas se processam e não simplesmente acatarmos as coisas, né, sem darmos o verdadeiro entendimento. Então, quando estamos aqui analisando o Evangelho, onde Jesus nos chama a atenção para estarmos puros, simples no nosso modo de proceder, Ele está dizendo que nós precisamos ter para a nossa forma de nos conduzir a humildade, né? Para que diante das pessoas jamais nós queiramos nos sobressair por conta daqueles nossos conhecimentos que já tivemos oportunidade de adquirir, né? E da mesma forma ele nos coloca aqui, né, que não podemos estar ignorantes das coisas que nos são importantes para o nosso progresso. Então, associando, né, essas duas asas, o intelecto e a espiritualidade superior, nós estaremos alçando voos para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Mas na conquista de tudo isso, em nenhum momento nós deixaremos de ser, né, simples e humildes no nosso modo de agir, no nosso modo de proceder. Porque enquanto nós estivermos orgulhosos, né, dos nossos conhecimentos, daquilo que nós já conquistamos, nós ainda não podemos nos dizer espíritos evoluídos, né? Porque é preciso que nós tenhamos conquistado as duas condições, não é? Então, essa é a proposta do nosso estudo de hoje, de que a gente possa, né, compreender o que Jesus quer dizer, né, com essas palavras. E tanto faz ele aqui, né, uma comparação na mensagem do seu Evangelho. Em determinado momento ele diz, né, que para que nós possamos adquirir o reino dos céus é necessário que nós sejamos, né, semelhantes
a pureza das crianças, né? Que tem ainda em seus corações, na sua forma de proceder, aquela simplicidade, aquela forma de se conduzir e de se relacionar, né? Sem guardar nos corações, né? Nem mágoas, nem ressentimentos para com as outras pessoas. E acima de tudo, né? Não querer se ressaltar em momento algum, porque o que mais vale, né, para nós é, diante de tudo que a gente conquista, a gente entender e compreender que somos eternos aprendizes, né? Estamos em evolução e não podemos nos dizer que temos nenhum destaque, né, perante o nosso semelhante, que como nós está a caminho, buscando também o seu progresso. Nós, né, tivemos, eu gostaria até de colocar essa questão aqui para nossa reflexão, porque nós tivemos um questionamento, né, dessa situação de simplicidade do coração, e foi citado, né, Chico Xavier como um exemplo, né, de humildade, desse ser, né, em um nível de evolução que nós podemos ter, né, para parâmetro, né, da nossa conquista, porque Chico, ele realmente, né, possui um intelecto avançadíssimo, né, viveu junto a nós há bem pouco tempo, estava ele aqui, né, junto a nós encarnados. E o seu exemplo de simplicidade e de pureza do coração eram incontestáveis, aliás, são incontestáveis. Então, que nós tenhamos, né, nele um grande exemplo a ser seguido pelas suas histórias, pelas suas vivências, por tudo aquilo que ele deixou, né, como um ensinamento para nós, pautado todo ele nos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Então, meus queridos, essa reflexão para nós que seja, né, balsâmica aos nossos corações, e todas as vezes, né, que nos lembrarmos desse chamado de Jesus, né, que a gente possa lutar cada dia mais para conquistarmos essa simplicidade que vai nos garantir o reino de felicidade que tanto almejamos. Que assim seja e até a próxima, se Deus quiser.